Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estamos juntos levando dicas, informações, orientações para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão, é para isso que estamos aqui, fazendo esse serviço de utilidade pública, reunindo, integrando todos os atores desse universo complexo que é a saúde. Claro que você também faz parte disso, você que é ouvinte da Rádio Excelsior da Bahia, você que também é internauta e acompanha a nossa programação através do portal Saúde no Ar, você também que curte, acompanha e compartilha o nosso trabalho pelas redes sociais ou que também ouve a programação da Rádio Web Saúde no Ar através do nosso aplicativo. Esses são os nossos canais e a gente te convida a cada manhã a participar com a gente, a interagir, a compartilhar, a participar, esclarecer suas dúvidas, porque se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. Falamos no início do nosso programa, hoje o nosso assunto é a segurança do paciente. A segurança do paciente dentro do sistema de saúde envolve o conjunto de valores, de atitudes, competências, comportamento, normas e ação que livrem o paciente de qualquer situação adversa para que ele possa ter a garantia da sua integridade física durante o momento em que ele é atendido. E quais são os riscos que o paciente pode ter durante um atendimento, um procedimento, um serviço na área hospitalar? É sobre isso que nós vamos conversar aqui no nosso programa de hoje, como o Brasil, o estado da Bahia, vem também se preparando para garantir uma melhor qualidade na assistência. Para esse bate-papo, é a nossa convidada, Almerinda Lued, ela que é enfermeira, professora da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal da Bahia. Ela é doutora em Medicina e Saúde, especialista internacional em segurança do paciente pela Fiocruz. Enfermeira também, professora, bom dia. Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui com você hoje, é um prazer estar com os ouvintes da Rádio Excelsior do programa Saúde no Ar. Dizer que é uma alegria a gente falar desse assunto, que é um tema vasto, né? Durante a preparação do programa, juntamente aqui com a professora, a gente viu a necessidade de estar trazendo esse assunto. Porque, como eu falei, a questão da insegurança ela está em qualquer lugar, qualquer ambiente, até no ambiente domiciliar. A gente percebe, né, que são muitos acidentes que acontecem dentro de casa. Isso. E no contexto da saúde, o que caracteriza a segurança do paciente? Tá. A Organização Mundial de Saúde, ela faz referência à segurança do paciente como sendo a redução, a diminuição dos riscos de danos que são ocasionados durante os procedimentos de saúde, bem como o uso de melhores práticas para que possamos obter os melhores resultados. Então, o que está previsto? Existe uma portaria, uma norma? Primeiro, antes até de saber como é que isso acontece no Brasil, esse é um assunto que preocupa organizações, profissionais de saúde do mundo inteiro. É isso, Maria? Isso. Na verdade, é um tema que não é novo. É um tema muito antigo, Hipócrates já falava sobre isso, não é? Da preocupação em que o paciente, quando fosse cuidado, ele não deveria ter causado nenhum dano a ele, ser causado nenhum dano a ele. Então, Florence Nightingale, que foi a precursora da enfermagem, ela também falava sobre o tema, não é? Então, o grande marco, então não é um tema novo. É um tema extremamente antigo e que agora tem sido muito discutido. E o marco para esse movimento da segurança, esse tema está sendo tão relevante, Patrícia, foi que em 1999, o Instituto Americano divulgou um relatório intitulado Errar é Humano e que trazia dados alarmantes, que de 44 a 98 mil mortes no ano, nos Estados Unidos, estavam associados aos cuidados em saúde. E isso gerou um grande movimento, né, e uma preocupação das instâncias governamentais, inclusive, criando estratégias para que possamos diminuir os riscos e os erros que acontecem na área da saúde. Ou seja, então,
sendo a medicina uma das mais antigas profissões, embora isso aconteça sempre, os problemas, os acidentes, os riscos dentro do ambiente hospitalar, na hora do manejo, do atendimento, do procedimento, mas só em 2003, efetivamente, o Brasil, embora esse movimento já tenha acontecido no mundo, mas o Brasil edita e coloca em prática esta portaria que trata especificamente do tema que estamos falando hoje aqui, tá, ouvinte, no Saúde no Ar. Segurança do paciente. Do que trata essa portaria? Tá. Em 1º de abril de 2013, né, foi lançada a portaria 529 do Ministério da Saúde e logo depois, em julho, foi lançada a resolução 36. Esses documentos tratam justamente de ações que os serviços de saúde devem adotar para a segurança do paciente. Então, a resolução institui que todos os serviços de saúde devem implantar o núcleo de segurança do paciente, ou seja, um serviço onde vai ficar concentrado as ações voltadas para a segurança, onde serão gerenciados os riscos aos quais os pacientes estão expostos, bem como criar mecanismos e estratégias para minimizar os riscos, minimizar os erros, minimizar os danos que são causados aos pacientes. A portaria também trata de metas de segurança. Então, como estudos mostram que os erros e eventos associados aos cuidados de saúde estão relacionados a erro de medicação, a queda de paciente, cirurgia em paciente local errado. Então, a portaria e a resolução tratam de 6 metas de segurança do paciente. Sim. A primeira é a identificação correta do paciente. Muitos erros acontecem porque o medicamento foi administrado no paciente errado. Então, o uso da pulseira é uma estratégia, aquela pulseira que os pacientes usam na hora que são internados. A maioria dos hospitais hoje já institui essa pulseira. Isso já foi pós ver que isso acontecia. A primeira medida entrou, vamos identificar, porque o primeiro erro acontece ali. Às vezes, paciente que tem nomes iguais, homônimos, né? Que só diferencia por alguma outra coisa. Então, você prescreve, pode acontecer. Imagina que tem uma Maria da Graça Silva e num determinado andar, e tem outra também numa outra enfermaria. Para qual das duas vai ser administrado que medicamento? Então, olha aí a dificuldade. Né? Aí, nesse momento, além do nome, tem que ter na pulseira ou o registro da paciente no hospital, ou a data do nascimento, ou o nome do pai ou da mãe. Então, é o segundo identificador. Então, isso minimiza muito os erros de identificação do paciente. Me ocorreu aqui bebês que às vezes são trocados. Bebês trocados na maternidade. Não é? E aconteceu um fato interessante, eu estava na maternidade, vou falar o nome, na José Maria de Magalhães, Neto, tem 1 mês mais ou menos, e quando eu estava saindo, o rapaz da recepção, ele estava conferindo. Eu passei na hora que ele estava conferindo a pulseira, conferindo o bracinho do neném, perguntando à mãe o nome, e eu fui lá, dei parabéns para ele e falei: parabéns, o senhor está cumprindo a meta 1 da segurança do paciente. Então, eu acho que isso é segurança do paciente. Isso é a mudança que nós estamos lutando para que seja instituído nos hospitais. E eu vou fazer agora aqui meu papel, que é o outro lado também da comunidade do ouvinte, que diz o seguinte: eu tô com pressa, besteira, toda hora tem que ficar falando o meu nome. Gente, às vezes também esse tipo de postura colabora, porque se a gente vai negligenciando essas pequenas coisas, ali é uma medida de segurança que foi instalada. Se aquilo foi implementado dentro de um hospital, é porque alguma coisa já ocorreu e alguém avaliou e viu que era necessário. Então, é importante sim, se identifique corretamente, exija os seus direitos, que inclusive existe o manual do usuário do sistema de saúde, que vamos falar daqui a pouco. Tá. A outra meta é melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e também pacientes. Então, nós sabemos que 60% das falhas acontecem em decorrência da comunicação, de barreiras da comunicação, da falha de comunicação. Então, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde na passagem do plantão, no registro do prontuário, na letra legível no prontuário, esclarecer aos pacientes adequadamente o que é a doença, tirar suas dúvidas. Então, essa meta de melhorar a comunicação diminui muito os erros e os eventos.
A outra meta é cuidado com uso, prescrição e administração de medicamentos. Então, nós sabemos que o erro de administração de medicamentos ainda é significativo nos hospitais por questões de homônimos, de nomes similares, iguais, né? Por questão de troca de leitos. Às vezes, e aí entra outra, mais uma vez, o que o ouvinte tem que colaborar. Às vezes, o paciente troca o leito com o colega. Sim, uma coisa simples. Coisa simples. Que bobagem, eu não posso trocar meu leito. Isso, e nesse momento, chega o profissional e aí administra o medicamento errado. Pode administrar o medicamento errado. Gente. Então, é um risco, não é? Então, isso não deve acontecer. Já aconteceu também, já vi paciente trocar, gente, alimentação. Tipo assim, o paciente estava do lado de uma pessoa que eu conhecia e viu lá um ovo, proteína para ela. E outra pessoa não podia, de forma alguma, porque tinha colesterol alto, estava com dieta, com restrição. Falou, você não quer isso? Eu não, eu quero. Aí deu, pronto. Então, isso não pode, esse tipo de coisa, né? Não pode. O tratamento, ele é individual. E a dieta também e é a individual. dieta também é individual. Os exames também são individuais. O tratamento é individual. Então, o paciente também precisa colaborar. É uma forma do usuário, do ouvinte, colaborar enquanto estiver internado com a instituição de saúde, né? A outra meta é com relação à cirurgia segura. Então, o que é feito? Os profissionais de saúde, eles devem fazer um checklist antes de fazer do procedimento cirúrgico. Então, é um procedimento que é simples, mas que tem um resultado significativo na redução dos erros de cirurgia. A outra é a questão da lavagem das mãos para prevenir infecção, né? Que é simples, o custo muito pequeno, mas que a eficácia, o resultado é muito importante. Então, reduz significativamente o número de infecções hospitalares em decorrência da higiene adequada das mãos dos profissionais. E o paciente também pode colaborar no sentido de não permitir que o visitante chegue e que toque na sonda, toque no paciente sem antes lavar as mãos. E ao sair também, porque tem essa troca de bactérias, né? Isso, então tem que ter esse cuidado. E a última meta, que é reduzir o risco de quedas e úlcera por pressão. Então, como as instituições de saúde podem fazer isso? Criando mecanismos, ou seja, tendo todas as camas com grades, manter as grades levantadas. Isso no caso da queda, né? Da queda, não é? Orientar o paciente adequadamente, que ele não pode levantar sozinho para ir ao banheiro. O maior número percentual de quedas acontece do lado do leito. Não é? Então, ter mecanismos para minimizar essas quedas. Da mesma forma da úlcera por pressão. Então, essa úlcera por pressão são o quê? As escaras? As escaras, né? Então, que geralmente acometem os pacientes quando passam muito tempo internado. Então, isso pode acontecer, mas que é uma meta de segurança que o Ministério e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária preconizam. Olha, ouvindo aqui a professora Almerinda, gente, ela que é uma especialista, viu? Especialista internacional, representa a gente aqui na Fiocruz também, dentro desse assunto da segurança do paciente, estuda, planeja, discute, faz palestras sobre esse assunto e hoje abriu um espaço aqui na agenda, a gente agradece para estar trazendo essas informações importantíssimas para você, ouvinte da Rádio Excelsior, do programa Saúde no Ar. Tem a Tânia Maria, que quer fazer uma pergunta, está no bairro de Itapuã, mas eu ia dizer o seguinte, ouvindo todas essas 6 metas, eu fico pensando no desafio que é, primeiro, todo mundo entender que essa portaria existe e todos os atores da saúde, que começa por você, usuário, profissionais, enfermeiros, maqueiros, gestores, levar isso muito a sério, porque não é brincadeira não, os números são grandes, são muitos casos de morte e problemas decorrentes por coisas que poderiam ser evitadas. Isso. Então não dá, né? O estudo brasileiro mostra que 1 em 10 pacientes sofre algum tipo de evento enquanto internado. 1 em cada 10. Então, e são esses tipos de eventos: queda, né? Erro de administração de medicamento, a questão da cirurgia. Então, por isso, dado essas informações, esses estudos, foram traçados essas metas de segurança do paciente. Tá bom. Depois vamos saber quais são os principais riscos e como o paciente, familiar e os gestores também podem minimizar. O que está sendo feito, pensado, porque os acidentes existem, eles vão continuar acontecendo. O ideal é que não aconteça, mas é muito difícil zerar tudo, né? Esse é o ideal. Mas, enfim, o importante vai minimizando e cada um assumindo sua responsabilidade.
Tânia Maria de Itapuã, bom dia. Oi, Tânia. Patrícia, Oi, bom dia. Parabéns pelo tema, Patrícia, né? Obrigada. Que é muito importante. Inclusive, eu já liguei e voltei a ligar justamente por conta do tema, porque tenho exemplos, entendeu? Que aconteceu. Lá eu morava no Rio aconteceu a pessoa. Não foi, ela prestou atenção, né, perguntou o nome, aí, então ela não aplicaram a injeção nela. E aqui tem 8 dias que eu visitando uma parenta, e aí que ela é cadeirante e tudo, Sim. eu não vou citar o hospital, mas deram a ela o medicamento de outro paciente, né? E aí, só que ela não falou nada, não fez queixa, né? Mas ela ficou com aquele cuidado, quando veio, que depois comprovou e tudo, era da outra paciente, que depois ficou até esperando o medicamento. Maria. Aí ela ficou querendo, depois quando vinha de novo, ela ficou perguntando, e o profissional achou ruim, não é o mesmo medicamento que eu sempre te dou, aquela coisa. Então eu queria que a professora Almerinda aí, bom dia, Sim, falasse bom dia. sobre isso, os direitos, porque para mim, eu até falei para ela, o paciente tem direito, né, de saber se ele está consciente, o que está, né, sendo prescrito para ele, né, o Ok. medicamento na hora se ele inquirir. Mas eu gostaria que a professora Almeida falasse mais sobre isso, porque realmente eu tive esses 2 casos e aqui aconteceu da pessoa tomar, ela ficou com a sensação, assim, sabe, lenta, teve toda uma reação, mas ficou com Imagina. receio de passar para o médico. Receio de passar para o médico, né? O que Sim, aconteceu. foi, ela Olha, ficou. eu vou falar sobre isso, sobre a questão dos direitos, sobre essa questão do receio. Foi prejudicada, mas não falou. Aí aquilo não vira estatística, não vai para o prontuário, ninguém fica sabendo. E os erros continuam. Às vezes não é entregar o profissional, gente, é ajudar para que melhore, porque senão fica difícil. Vamos falar sobre isso, os direitos, e como você, paciente, se sentiu prejudicado, pode aqui falar, busca quem dentro do hospital, mas ainda pode nos ajudar nisso. Se acontece um erro, a gente se dirige a quem para garantir que aquilo seja passado à frente. Alda, rapidamente, está em Águas Claras. Sua pergunta, Alda. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Olha, eu quero saber o seguinte, se existe também portaria, que teve uma época que eu fiquei internada no hospital aqui em Cajazeira, e o mesmo sanitário que os pacientes usavam, o acompanhante usava, tá entendendo, Patrícia? Sim. Esse negócio de sentar também na cama, sem ter cadeira para o visitante sentar. Sim. E outra coisa, esses profissionais que andam de jaleco pela rua, ali em Nazaré, você vê isso constantemente. Se existe portaria realmente para isso, para evitar ele estar levando as bactérias do hospital, no caso, para os mercados, para o restaurante, dentro de restaurante, Sim. eles almoçando de jaleco. Então eu queria ver se realmente existe uma portaria, são fiscalizados, tá entendendo, Patrícia? Vamos lá, saber se a portaria prevê isso, se as normas, né, estão regulamentando tudo, quem está atento a essas questões e onde denunciar. Então vamos responder aos nossos ouvintes. Antes, mais 2 pessoas na linha e responderemos aos 4. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Bom dia. Sobre assim, né? Eu tive internada, né? Ali no Hospital das Irmãs Dulce, né? E eu vi lá uma discussão entre paciente e a enfermeira. Porque a gente tem visto assim, né? Que as enfermeiras hoje em dia, a única função assim que elas têm é só em questão de administrar os remédios. Elas não querem assim acompanhar um paciente até o banheiro quando o paciente está operado. E a discussão foi porque a paciente pediu a ela para colocar a paradeira e ela achou que ela não devia fazer isso porque a paciente poderia colocar a paradeira sozinha. Tá E bom. teve essa discussão. Você é Valdete, né, do Vasco da Gama. E você quer deixar uma pergunta ou apenas esse comentário, Valdete? E é isso assim, eu queria que se desse, assim, se possível, se ela falasse assim, qual é assim, a obrigação assim, dos enfermeiros com o paciente. Tá bom. Obrigada. Como é que o enfermeiro, qual o papel do enfermeiro dentro desse tema da segurança do paciente? Será quando ele se nega a ajudar um paciente a usar um mecanismo como esse, um suporte, isso pode ocorrer que o paciente possa ter um acidente? E esse seria a obrigação desse profissional? Boa pergunta, Valdete. Obrigada. Eliette, do Itaigara, e a gente encerra as perguntas de hoje pelo telefone. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia a moça que está sendo entrevistada aí. Sim. Bom dia. Ó, Patrícia, assim, a minha prima está internada, eu não vou citar nem o nome dela, Sim. nem o nome do hospital. Ela está internada, ela fez uma cirurgia no cérebro. E aí aconteceu imprevisto, não deu certo fazer cirurgia na data marcada, né? Aí daí a pouco marcou novamente, foi procurar a ficha dela e não encontrou. Aí a minha irmã, juntamente com a irmã da minha prima, que é minha prima também, foi procurar juntamente com o funcionário de lá, né? A ficha, encontraram 3 pacientes com o mesmo nome da minha prima.
Agora, pense aí, Patrícia, se não encontra as 3 fichas e nesse interim, nessa confusão, o que poderia ter acontecido com a minha prima? Pois é. Tá entendendo? Pense aí, Eliette, obrigado. Pense aí. Obrigada a você, Não é só viu? gente que está pensando, não. Que bom que tem gente pensando, até porque essa está entre uma das 6 metas, que é a identificação do paciente. Vamos lá, respondendo as perguntas. Bem, Dona Tânia, que falou sobre o erro de medicamento, não é? Então, importante a senhora notificar, mesmo que o profissional inicialmente fique insatisfeito. Então, isso a gente tem que entender é o seguinte, é uma mudança de cultura. Não é fácil mudar a cultura. E os profissionais de saúde, eu posso assegurar para a senhora e para as outras ouvintes, estão sim empenhadas em mudar o comportamento. As organizações de saúde, os gestores, também têm instituído mudanças, ações, para que os profissionais de saúde lidem com situações como essa, como queixa, como reclamação, como insatisfação, de uma outra forma. Esse, eu acho que é o grande movimento da segurança do paciente, porque os profissionais de saúde têm que entender que o usuário, ele é o grande colaborador do processo do cuidado. Ele é o grande colaborador para diminuir, inclusive, Patrícia, os erros de segurança, porque a partir do momento que o profissional de saúde, que o paciente, ele notifica, ele reclama, ele coloca que houve uma falha, né, que ele identificou no momento do cuidado uma falha, ele está colaborando para melhorar o processo de segurança. Nós temos que entender o seguinte, não é apenas a queixa. Mais importante do que a queixa, do que a reclamação, é o que os gestores irão fazer com isso. Ou seja, é identificar a falha, é buscar a causa da falha. Quais foram as causas dos erros de administração? Quais foram as causas da falha com relação ao sanitário, a condição, a estrutura que não tem? É porque no hospital só tem mesmo aquele sanitário? Precisa ter estrutura para promover a segurança do paciente. A questão do jaleco, aí já entra a questão de comportamento do indivíduo, não é? O outro que foi, eu vou falar sobre a obrigação do enfermeiro e a suspensão de cirurgia, porque a instituição perdeu os documentos. Então, todos esses aspectos colocados aqui pelas senhoras contribuem muito para a segurança do paciente. Se cada hospital tomar conhecimento dessa falha e procurar identificar qual foi a causa e promover uma ação de melhoria, certamente todos nós sairemos ganhando. Esse é o movimento, vamos responder essa questão da enfermeira, mas esse tem que ser o movimento. Porque o que a gente ouve muito é, eu vou falar nada, não vai resolver nada e ainda vão me tratar mal. Então, a gente tem que sair dessa condição de silêncio e de queixa para uma participação mais ativa. Cogestão, vai lá e fala. Agora, eu queria saber que a Dalmelinda, que é uma especialista no assunto, fala para quem? Para um enfermeiro, para a enfermeira-chefe do plantão, fala para a direção, fala para assistente social. Tem um núcleo dentro do hospital que vai ouvir essa queixa, porque é falar para falar a quem vai resolver. Isso. Os hospitais, eles têm um serviço de ouvidoria. Então, é o local específico, adequado, competente para poder acolher essas queixas e reclamações e dar os devidos encaminhamentos. Com relação aos núcleos, os hospitais hoje, uma grande parte, particularmente em Salvador, tem sim os núcleos de segurança do paciente. Só que os núcleos de segurança, eles recebem essas notificações e trabalham internamente com os profissionais formas de melhorar os processos de trabalho. Não é? Então, tem a ouvidoria, né? É um sistema. Se procurar o núcleo de segurança também, se for o caso, se tiver um serviço de atendimento ao usuário, alguns hospitais têm. Então, certamente, os hospitais hoje têm adotado serviços para acolher queixas e reclamações, dada a relevância do tema que é qualidade do cuidado e segurança do paciente. E aí eu quero fazer um parêntese aí com relação aos gestores desses hospitais e dos profissionais. Todos têm que sentir. O profissional não tem que ficar com raiva do paciente porque ele falou, minha medicação está errada. Não. E outra é o direito. O ouvinte perguntou quais são os direitos. Eu tenho o direito de ver meu prontuário, eu tenho o direito de saber que remédio eu estou tomando, eu tenho o direito de saber o que minha mãe passou para ela, qual foi o remédio que passou para ela, ou para o meu pai que está acamado.
Tem ou não tem o direito? Tem e direito. Como é que eu faço que esse direito seja garantido? Pronto, Patrícia. O direito, os usuários, eles têm que conhecer os seus direitos. Tem um manual, inclusive, de direitos e deveres do usuário do SUS. Os hospitais, eles têm manuais, inclusive, e que disponibilizam ou pelo serviço social, ou pelo serviço de ouvidoria, ou nas recepções do hospital, que geralmente tem quais são os seus direitos. O paciente tem direito, sim, a saber qual é o medicamento que está sendo administrado, ele tem direito a saber qual é a sua doença, ele tem direito de saber qual é o seu tratamento, ele tem direito de saber quem é o profissional que está cuidando dele, por isso que os profissionais têm que usar crachá de identificação. Ele tem direito de, sim, se for o caso, ver o prontuário, de pedir uma segunda opinião. Então, ele tem direitos, como ele também tem deveres de colaborar, de prestar as informações necessárias, não é? Então, ele também tem os seus direitos que devem ser acolhidos, inclusive, particularmente, especialmente pelos profissionais de saúde. E a nossa ideia aqui não é só fazer um levante, que agora todos os funcionários, todos os usuários, eu quero meu direito, eu quero prontuário, que isso crie uma guerra, um conflito, não. Os hospitais precisam saber que existe a norma, existe a portaria, eles têm um tempo para se adaptar e que precisam. Porque ter um hospital de qualidade, de ponta, não é só ter o profissional que foi fazer mestrado, doutorado, ter todo capacitado, as melhores instalações, os melhores equipamentos, não. É ter aí o núcleo de segurança também do paciente. Isso vai também contar ponto. E aí a Rede Inovar está também interessada nisso, em capacitar. Tem curso, tem orientação, tem tudo. Isso. E uma coisa importante é que todo erro, certamente, dos profissionais de saúde, quando acontece, ele não é intencional. Lógico. Então, o profissional de saúde é para cuidar da vida. Claro. É para promover a saúde. Então, nós também temos que olhar o profissional de saúde como o profissional que está ali para cuidar da sua saúde. Então, os erros, quando eles acontecem, não é? Nós temos que entender o que é que nós precisamos fazer com esse erro, ou seja, trabalhar o erro, trabalhar e identificar a causa. Não é simplesmente perguntar quem foi, mas por que aconteceu. Onde é que está a raiz da causa daquele problema? Trabalhar nela para que certamente ela diminua e que outros pacientes sejam beneficiados com melhores práticas e tenham melhores resultados. E dentro do ambiente, cada um ajudar também. Se você está vendo que um erro vai acontecer, que um acidente pode acontecer, ajuda, não custa nada, orienta, chama um profissional, porque ele também, às vezes, está sobrecarregado. Para fechar, e os enfermeiros? A questão de Dona Valdete, não é? Dona Valdete, o profissional de enfermagem não tem só como única função administrar medicamento, não. É uma delas, tá? E a enfermagem, ela é composta por uma equipe, onde ela tem enfermeiros e técnicos de enfermagem. A administração de medicamento é uma dessas funções da equipe de enfermagem. É a obrigação, sim, do profissional de enfermagem, do profissional de saúde, orientar o paciente quanto ao uso de medicamento. Qual é o medicamento que está sendo utilizado, sim. E os profissionais. Nós temos que olhar também, Patrícia, uma outra vertente, que é a questão da condição de trabalho, do quantitativo de profissional de enfermagem. Não estou dizendo que isso justifica erro, estou dizendo que é uma causa também do erro, a superlotação nas unidades, a questão de quantitativo de pessoal, de condição de trabalho. Então, como podemos avaliar, uma série de fatores contribui. Né? A organização de saúde é considerada uma das mais complexas para se trabalhar, justamente pela diversidade de profissionais, uma equipe multiprofissional, pela diversidade de usuário, pela variedade de patologias, de necessidades que os pacientes têm frente à sua vida. Não é? Então, é um grande desafio. O tema segurança do paciente é um tema complexo, não é? Porque envolve vários aspectos humanos, éticos, morais, políticos, requer política de saúde e que vale a pena discutir cada vez mais esse tema para a sociedade. Exatamente. Eu acho que o grande resumo disso tudo, primeiro agradecer à professora Almerinda Lued, à faculdade, né, também ao grupo que ela representa, por esses esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas para os ouvintes. E se tiverem ainda alguma dúvida, pode mandar para você, que depois você repassa para a gente. E nós, da Rede Inovar, nos colocamos à disposição de vocês. Com certeza. E para encerrar, eu acho que o compromisso é de todos, gente. É fazer o melhor serviço de saúde, mais humanizado e mais seguro para todos. Então, obrigado a você que esteve com a gente aqui no Saúde no Ar, que volta amanhã com mais um assunto. Essa entrevista vai estar lá no nosso portal. Confira. Beijo grande, até o nosso próximo encontro.
Saúde no ar. Informação na dose certa.